Um, dois, testando o som, som. Aleluias. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na Feira do Cincão, zona norte de Londrina. Queridos, nós estamos aqui com a boa intenção de trazer até a vós a palavra de Deus. E que neste dia, Deus de fato venha abençoar a vida de todos vocês. Gostaria de compartilhar neste momento, um versículo da palavra de Deus e que você venha ouvir. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam em seu coração. Então que você venha guardar essas palavras em seu coração. Eu estou aqui com o texto da Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 adiante. Nós vamos meditar nesta palavra. E aqui diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguindo uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Até aqui, querido. É interessante que nós estamos diante de duas histórias que acabam se cruzando. A Bíblia diz que Jesus, outra vez, ele entrou num barco para o outro. E diante disto, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Eu percebo que este Jesus da Bíblia Sagrada é um Jesus que exerce o seu ministério, a sua chamada. Ele tem um propósito específico. Esse Jesus, você vê ele progredindo e avançando, se expandindo. Ele tem uma palavra a respeito do reino de Deus. Ele tem uma solução para aquelas pessoas que se encontram desesperadas. E quem sabe você esteja neste exato momento desta forma, desesperado por algo que está acontecendo mediante a sua vida. Você vê que Jesus não se priva e não poupa esforços. Você vê Jesus indo em vila, em aldeia, em vilarejo. Você vê Jesus nas montanhas do deserto. Você vê Jesus em ativa, atuando a sua chamada. E hoje, nesse prezado tempo que a gente vive, a gente percebe que muitas pessoas têm deixado de se expandir. Pessoas têm deixado de lado a sua chamada, o seu ministério. E têm direcionado o foco para outra coisa supérflua. Uma coisa que não traz sentido ou significância alguma. E como nós temos trocado Jesus por coisas desse modo,
como que nós temos tratado a pessoa de Cristo. E você vê que em momento algum do seu ministério, ele não se queixa de estar fadigado, cansado, exausto. Mas você vê o que? Jesus avançando. E diante deste avanço, ele vai se decomparar com vidas. Pessoas aparentemente que estão aguardando ele. Pessoas que estão à sua espera. Pessoas que estão aguardando uma solução para a sua vida. Mediante ao desespero, elas se alarmam. E aqui você vê Jesus indo na direção dessas pessoas. Ele não se esquiva. Aparentemente parece que Jesus vai em direção ao problema. Por que ele vai em direção ao problema? Porque ele vai para solucionar o problema das nossas vidas. Porque você vai perceber que Jesus, ele entra num propósito, ele entra afinco, ele entra com tudo diante disso, ele se lança completamente. Aleluias. E a Bíblia diz que eis que chegando um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Este homem era um homem influente, era um homem intelectual, era um homem que pertencia, uma seita religiosa. Mas diante do poderio, ou das repercussões acerca de Cristo, ou de ele perceber, isso se tornar notório diante dele, ele vislumbrar, ele ver, ele enxergar algum prodígio que Jesus fez ou realizou, fez que ele se colocasse diante agora de Cristo, clamando por uma solução. E a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. Ele pega e se prostra diante de Cristo. Esse prostramento dele é que ele está acabado. Ele está precisando de uma ajuda imediata. Aqui ele está clamando por socorro. Quem sabe as pessoas que estavam fazendo parte da corte, ou do agrupamento, ou do ajuntamento onde ele estava, não era capaz de solucionar o seu problema. E tem momentos que nós passamos exatamente isto. E muitas vezes, muitas pessoas nos rodeiam. Muitas pessoas estão à nossa volta. Quem sabe são até pessoas que nós temos uma boa comunicação ou não. Mas essas pessoas não têm o poder de resolver quando se trata de um assunto sério. Quando se trata de um assunto que precisa ser analisado. Aleluias. E a Bíblia diz que esse homem se prostra aos seus pés. Interessante que ele vai em busca de Cristo, Interessante que ele vai em direção a Cristo. E Cristo, com seu propósito de ir em direção à multidão, agora essa multidão está indo em direção a ele, clamando por uma providência divina. Aleluias. A primeira coisa que nós devemos fazer para que os nossos problemas sejam solucionados é nós tomar uma iniciativa. É a gente não se confortar com a situação presente. É de a gente não se acomodar. Que a tendência é a gente se acomodar. A tendência é a gente ficar na zona do conforto. E não buscar algo a mais para as nossas vidas. E aqui esse homem, ele pega, por mais que ele tinha toda a influência, por mais que ele tinha todos os recursos na sua vida necessária para manter a manutenção da sua vida, mas ele viu que nada disso adiantaria. E mediante essa situação, querido, quantas pessoas têm tudo nesta vida, mas são pessoas infelizes, são pessoas descontentes em busca de uma felicidade plena, e as pessoas se aventuram, se lançam ao submundo das trevas. Elas acreditam que a felicidade está num copo de cerveja, de se embriagar.
de fazer loucuras, cometer atrocidades. Elas acreditam que a felicidade está na prostituição, de manter vários relacionamentos. Ela acredita que a felicidade está em uma aventura, aonde você vai pegar e tomar o pertence de alguém. Elas acreditam que a felicidade está nessas coisas que o inimigo muitas das vezes tenta nos oferecer. Muitas das vezes ele tenta nos deslumbrar, nos fascinar, nos encantar, nos atrair, nos envolver. E quando nós percebemos, o laço já está posto e nós caímos neste laço. Querido, quantos jovens têm perdido as suas vidas por aventura, por tentar se aventurar, e de repente ele bate de frente com a morte, e a morte é mais forte do que a própria vontade dele. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens é bom e agradável, mas no fim gera morte. E agora este homem, Jairo, ele está diante da vida, que é Cristo. E ele está clamando por vida. Porque a Bíblia menciona que a sua filha não está bem. A sua filha está enferma. A sua filha está precisando de um socorro. A tendência é nós buscar Jesus só no momento da aflição, no momento de desespero, da angústia, da dor, da perca. Por que nós não podemos buscar Jesus nesta hora, neste momento? Por que nós esquecemos da principal pessoa que um dia, naquela cruz, expressou todo o seu amor, que um dia se colocou em nosso lugar e morreu em prol dos nossos pecados? Por que nós esquecemos de tudo que Ele tem feito e faz e realiza? Ele nos dando o direito de viver. Ele deu o direito de você viver. Você é um sobrevivente. Você é um milagre. Você é um milagre que está se locomovendo, andando, interagindo. Olha para você, olha para o espelho. Você vai ver um milagre. Você é um milagre. Porque tem pessoas que gostariam de estar hoje no nosso lugar. Tem pessoas que queriam ter o que você tem. Queria ter os recursos que você tem. Queria, quem sabe, ter visão. Quem sabe queria ter o ouvido para ouvir a palavra de Deus. Quem sabe queria ter pernas para poder andar. E quem sabe ir em direção a Deus. Ou estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas não tem, por alguma coisa que aconteceu, sucedeu na sua vida. Mas hoje você tem todos os recursos e você ignora. Quantas vezes Deus tem se expressado por intermédio dos seus profetas, por intermédio da sua palavra. Quantas vezes Deus tem demonstrado o seu amor para conosco e nós tem dado as costas, nós tem ignorado. E quantas coisas ruins nós estamos contemplando, vendo em nosso cenário atual. Quantas desigualdades, quantas injustiças. Hoje a verdade, ela é nomeada como mentira. Hoje a bondade é nomeada como maldade. Os homens não sabem mais o caminho que direciona até o céu. Mas eu vou lembrar você que Jesus nos diz... Tudo bom, jovem? E quantas vezes nós passamos por isso, nós ignorando Jesus? Queridos, nós precisamos agora dar atenção. Precisamos agora voltar os nossos corações a Deus. Está chegando o momento crucial, o momento final. Eu acredito que nós estamos sim chegando no momento final. As coisas estão mais aguçadas. Há um poderio muito grande do submundo das trevas,
Por incrível que pareça, os agnósticos, né, os incrédulos, eles não creem nisso. Eles baseiam-se tudo na área científica. Mas, querido, as coisas de Deus nós não compreendemos. Paulo, ele diz que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que aos olhos dos homens não há compreensão, não tem como descrevê-las. As coisas de Deus são mistério e não cabe a nós, porque nós somos limitados como ser humano. Infelizmente, querido, agora diante de tudo isso você vê um homem limitado, nome de Jairo, precisando de um socorro. Só que de repente agora as coisas mudam. Aleluia. Amém, meu querido. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas. Ele imponha as mãos para que sare viva. Aparentemente, quem sabe chegou aos seus ouvidos que existe um homem que quando ele toca na pessoa, ele cura. E você está precisando desse toque de Jesus na sua vida. Todos nós passamos por mutações e transformações na nossa vida, desde o momento que nós estamos no ventre da barriga de nossa mãe. Nós evoluímos, nós crescemos, nós desenvolvemos. E agora chega um momento da nossa vida que nós precisamos de uma transformação. Não é uma transformação física, que isso vai no decorrer da vida, mas é uma transformação espiritual. Você precisa ser regenerado. Você precisa ser transformado. E quem pode te transformar é Jesus. Deus, ele transforma a vida de qualquer que seja a pessoa. Ah, mas pregador, eu sou um drogado. Pregador, eu sou um homem maligno. Meu coração é cheio de más intenções. Mas, querido, a Bíblia apresenta um homem chamado Saulo de Tarso. Um homem cruel. Um homem que não dava espaço para a igreja. Um homem que perseguia os cristãos. Um homem que pediu carta diante das autoridades de Israel. E se empenhou numa missão de prender os cristãos e torturar e matar. E há boatos que chegam diante dos seus ouvidos que em Damasco está tendo uma concentração de fé lá. Os cristãos estão em Damasco operando grandes sinais, prodígios e maravilha em nome de Jesus Cristo. Agora esse homem prepara a sua comitiva, a sua caravana, todo equipado, com todos os itens que poderia precisar para fazer, né, essa missão. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, um grande resplendor de luz aparece diante da vista de todos. E aquele homem, ele pega e cai e se prostra diante daquele esplendor. E diante daquele esplendor, ali sai uma voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele todo trêmulo, assustado, atônito, ele pergunta: quem é, Senhor? Aquela voz diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E não para por aí. Aquela voz diz: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora aquele homem está cego, mediante aquele resplendor de luz que o tomou a todos. Ele não sabe qual é o caminho mais. Ele está em intensas trevas. E agora ele precisa de ajuda. Ele precisa que alguém o guie para que ele entre na cidade. Então, diante da sua caminhada, você também precisa da ajuda. E a ajuda, ela está presente. Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente no meio de vós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus agora, ele está presente. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos.
enviarei o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Aleluia. Agora este homem está na casa de um homem. E ele está cego. Agora Deus vai em direção a um servo dele fiel chamado Ananias. Um homem temente a Deus, morador de Damasco. E agora Deus conversa com ele, fala com ele. E diz, ó, vai à rua chamada direita. Ali vai estar um homem que há 3 dias está orando. Olha para você ver como que a transformação de Deus. Eu não sou capaz de transformar a vida de ninguém aqui. Eu não sou capaz de convencer ninguém aqui. Mas o meu Jesus é capaz de convencer você através da ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E agora este homem está ali, quem sabe acuado, assustado em um canto da casa, chorando, vendo as suas misérias. E quantas vezes nós nos encontramos fragilizados, chorando, se lamentando, diante das nossas misérias. E muitas vezes vem sentimento de não querer mais estar aqui presente entre os homens. Vem sentimento de dar cabo da sua própria vida. Mas diante daquela situação, Deus não ia deixar aquele homem sozinho, solitário, sofrendo. Por mais que ele fez muitas pessoas sofrer. Por mais que ele foi um homem ruim, mau, maligno. Mas Deus também ama ele, como ama todos nós que estamos aqui. Foi por nós que Jesus morreu naquela cruz. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal, essa palavra de tal, não existe uma dimensão, não tem como a gente esquadrinhar, não tem como a gente medir, nós não sabemos exatamente qual seja esse tamanho desse amor, querido. Mas ele nos amou. Aleluias. Como amou a vida deste homem chamado Saulo, um mísero pecador, um homem maligno. Agora ele está tendo a oportunidade na vida dele. A oportunidade surgiu na vida dele. E agora ele está orando. Quem sabe é um momento de arrependimento. É um momento que ele está se revendo os seus atos, o que ele fez, as atrocidades, as tomadas de decisões que ele cometeu durante a sua vida. Querido, não existe na eternidade um momento, a Bíblia não menciona que existe um momento para a gente se arrepender. O que você tiver que fazer, faça agora, nesse instante, nesta hora. Se você tem algo que te atormenta, que faz você ficar em crise, em desespero, o momento exato agora é você falar diante de Deus esse algo. É apresentar essa situação. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele a sua ansiedade. Fala com Deus nessa hora. Aleluias. Então o momento é agora. Você está tendo a sua oportunidade. A oportunidade surgiu. E aquele homem agora ele teme pela sua própria vida, porque ele conhece a fama deste Saulo de Tarso. E ele indaga a Deus quando Deus fala para ele que no momento que ele fosse lá e colocasse, projetasse as suas mãos sobre a cabeça daquele homem, ele iria recuperar a sua visão. Aquele homem ele teme, ele diz a Deus, fala, mas Senhor, esse é um homem maligno. Ele veio aqui com a autorização dos magistrados, dos doutores da lei, para prender o seu povo, e o Senhor quer que eu vou diante dele. E sabe qual foi a resposta de Deus para Ananias? Vá, que ele é um vaso precioso para mim. Agora, como que cabe eu julgá-lo? Como que cabe eu usar os termos da palavra de Deus para julgar alguém? Quem sou eu? E muitos, eu falo com pêsames, com lamento, que muitos pregadores não têm usado, infelizmente, da sabedoria do Espírito Santo de Deus.
Querido, não cabe a gente julgar as pessoas, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Ele não tem um pensamento humano, carnal, como eu e você. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo na minha vida, como existe também o seu tempo, e Deus respeita isso, dependente da sua decisão. Que não é nem por força, nem por violência. Aleluias. Aleluias. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então Jesus, onde ele estava, tinha muitas pessoas aglomeradas. Havia muitas pessoas empurrando, se apertando, algumas querendo tocar nele, algumas querendo, ao menos, estar próximo de Deus. Concorria às multidões, era uma concorrência para poder se aproximar, estar perto de Cristo. E hoje não existe mais essa necessidade nos nossos corações. Parece que as pessoas estão correndo do Cristo, do Jesus, do Salvador, do Messias. Parece que as pessoas estão correndo para longe de sua presença. Parece que a presença de Cristo hoje é ameaçadora, ameaça as pessoas. E sendo que a sua presença é boa, é agradável, sendo que a sua presença impulsiona o amor dentro dos nossos corações. O que este mundo está precisando é de Jesus. Esse mundo não está precisando de outra coisa, é de Cristo. Não é que eu seja radical, não é que eu seja extremista, mas o que o mundo está precisando é de Cristo. Porque a partir do momento que nós tiver de fato Jesus no nosso coração, nós vamos conseguir amar as pessoas. Nós vamos conseguir ter um senso da preocupação por vidas. Agora, a partir do momento que nós não temos Cristo, vive essa guerra. Vive essa guerra nos nossos interiores, no nosso coração. Aonde o homem tem a capacidade de tirar a vida do seu próximo. Aonde o homem tem capacidade de machucar o seu próximo. Isso é algo muito triste. Aleluias. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito com muitos médicos. E despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Agora surge no cenário uma mulher. Interessante que os enfermos, a palavra está sendo direcionada a enfermos, as pessoas doentes. E a Bíblia faz menção agora de uma mulher que já faz 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. Ela vertia sangue. O sangue não estancava. Quer dizer, uma mulher fragilizada. Uma mulher doente, enferma. Ela gastou tudo quanto tinha. A enfermidade tomou tudo que ela conquistou. E a sua situação só ia piorando de mal para pior. Só ia se agravando. Era uma mulher infeliz. Uma mulher triste. Quem sabe chegou o diagnóstico de pouco tempo de vida. E cadê a esperança de uma pessoa dessa maneira? Aonde ela vai encontrar forças? Aleluias. Aparenta, tudo está perdido. Quem sabe ela viu o mundo ofuscado, em preto e branco. Quem sabe o seu dia era só de choro, de aflição, de angústia.
12 anos sofrendo, não é 12 dias, não é 12 meses, são 12 anos. 12 anos, aquele constrangimento. 12 anos enjaulada dentro de sua casa. Não poderia estar diante de uma multidão. Porque naquela época, na cultura daquela época, uma mulher dessa maneira era questão de maldição sobre a vida dela. As pessoas poderiam olhar e ver o sangue nas suas vestimentas e dizer: essa mulher é maldita. Ela está carregando uma maldição. Agora imagina só, como que essa mulher iria no mercado, ou quem sabe pagar os tributos, ou quem sabe trabalhar. Agora você vê uma mulher em extrema dificuldade. Aleluias. É triste. E que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, agora vai mudar. Ouvindo falar de Jesus, então ela ouviu alguém comentar a respeito de Jesus. E ela parou. Para que a gente venha ouvir, a necessidade do quê? De parar. Quem sabe toda aquela situação não representava mais a sua vida. Tudo que ela estava enfrentando não representava mais nada para ela. A partir do momento que ela toma a iniciativa de parar, eu vou parar e vou ouvir. E a Bíblia diz que ela decide ouvir. E agora ela começa a ouvir a respeito de um homem chamado Jesus. As pessoas testificando a respeito deste Deus. As pessoas testemunhando o que Jesus faz. Contando as suas maravilhas. Aquilo entra no coração desta mulher, desta pobre mulher. Quem sabe pálida, anêmica, fraca. Muitos anos de luta para sobreviver. E agora algo surge. Um fenômeno surge que é Cristo. Inexplicável. E vai mudar todo o ciclo daquela vida. Completamente. Só que entenda, senhoras e senhores, que essa mulher agora ela tem um desafio. O desafio dessa mulher é chegar perto de Jesus, é tocar nele. E é um desafio de todos nós. O maior desafio da igreja é vencer esse mundo. É a gente poder morar com Cristo nas mansões celestiais. A Bíblia não diz que Jesus vai fazer morada para nós. A Bíblia não diz que aonde Ele estiver nós vamos estar. A Bíblia não diz que os nossos corpos serão transformados num corpo celeste, onde não vai entrar corrupção, a maldade nos nossos corações. Esse é o desafio de cada cristão. É de um dia entrar nas portas celestiais. É de um dia poder ver Jesus. E o objetivo dessa mulher é a cura. Só que ela não se acomoda. Ela não aceita a sua situação. Não aceite a sua situação presente. Não se acomode. Porque ela poderia falar assim, já que está tudo arrebentado mesmo, eu vou esperar a morte aqui na minha casa. Aleluia. Já que não há mais esperança, eu vou me confortar da morte. Mas não, querido. O que acontece?
essa mulher foi em busca da sua solução. Se o seu casamento está ruim, se a sua vida conjugal está ruim, se os negócios não estão acontecendo na sua vida, então você precisa ir em busca dessa solução para a sua vida. Se os seus filhos não estão mais no seu domínio, se os seus filhos desrespeitam você, não há mais educação, não tem como ser mais educado, coloca diante do Senhor Jesus, meus amados. Agora, diante de uma situação dessa, essa mulher procurou médicos, procurou medicamentos, consulta e nada adiantou. Então ela pegou e teve a ideia, então vou levar essa situação para Jesus. Se você gastou já com psicólogos, psiquiatras, aconselhamentos, remédios, agora coloca essa causa diante de Deus. Apresenta diante de Deus, exponha seu problema, sua dificuldade. A minha dificuldade é meu marido, a minha dificuldade é meu filho, a dificuldade é um parente da família. Coloca diante de Deus. E veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Querido, agora eu começo a ver, vamos supor que está vindo uma multidão de pessoas, mas muita gente, inumerada. De repente você tem que atravessar, você está indo na contramão da multidão, e assim é o mundo. Você vai na contramão da lógica humana com Deus. As pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar ao seu respeito. As pessoas vão discordar. E é assim, querido, se nós queremos alcançar a salvação, é desta maneira. Jesus falou que não seria fácil. Ele apresentou a nós o caminho estreito, apertado, que nos conduz à vida eterna. E poucas pessoas se propôs a entrar neste caminho. Só que Jesus também falou do caminho amplo, do caminho espaçoso, largo, de facilidade, onde não precisa esforço algum. O caminho light, onde não precisa você pegar e se preocupar, não. Só que esse caminho leva à perdição. E a Bíblia diz que ela tinha um sonho, que era tão somente tocar nas suas vestes e sararei. E nós sonhamos com muitas coisas grandes e altas, além da nossa capacidade. Mas você vê que o sonho dessa mulher era tocar em Jesus. Um sonho aparentemente simples, mas ela estava diante de uma multidão, parecia impossível. Agora, olhando para ela não tinha força para conseguir infiltrar naquela multidão, porque o seu corpo não tinha sangue, ela não tinha força. Mas o que faz ela agir deste modo é a sua fé. É a sua fé. Quando você inicia um negócio, por mais pequeno que seja, a tendência é a gente olhar e observar os outros. A gente se sente um pouco fragilizado e desconfortável. E mediante a uma briga de peixe grande. Mas o que vai fazer você vencer é a tua fé. A fé, ela vem também com a força de vontade. A fé vem com a convicção, com a certeza de algo que vai dar certo, de algo que vai acontecer. E aquela mulher não olhou
para a sua enfermidade. Ela não olhou para a sua fragilidade. Ela não olhou o que as pessoas iriam pensar. De uma forma rápida e precisa, ela entra naquela multidão. Agora ela já não é mais notada pela massa da multidão. Mas um entre a massa da multidão percebe que alguém tocou nele. Aleluias! Parecia tudo incomum diante da multidão. Mas entre a multidão estava Cristo. E ele percebe como a mulher o toca. Ele não vê, mas ele sente. Porque do seu corpo saiu poder, virtude. Então não se sinta não desprezado ou rejeitado. Não se sinta dessa maneira não. Porque diante de uma multidão Jesus está te vendo. Jesus está vendo seu esforço, seu trabalho. E no tempo de Deus, Ele vai lhe recompensar. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. E do mesmo modo, essa mulher foi alcançada pela cura. E a filha de Jairo também foi curada da morte. Jesus falou, a menina ela está dormindo, mas eu vou despertá-la, eu vou acordá-la. As pessoas riram, está falando besteira, não sabe o que fala. Nós comprovamos e testificamos que essa menina está morta. Mas Jesus, ele diz na sua palavra, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Então, se não existe mais um sentido para a sua vida, hoje vai ter. Se não existe mais esperança para você, hoje vai ter. Se não existe mais sonhos e realizações, vai acontecer. Porque o meu Jesus está vivo, ele venceu a morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquela tumba onde foi colocado o seu corpo, aquela rocha, aquele rochedo, em volta daquela pedra não pôde suportá-lo. A sua glória, o seu poderio, aleluia, e nem enfermidade alguma vai suportar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus, aleluias, graças a Deus. Vamos orar a Deus nessa hora. Você que está nos acompanhando, por intermédio também das redes sociais, que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos fazer um momento de oração, de clamor aqui neste lugar. E vamos clamar a Deus nessa hora. Senhor Jesus, Pai, eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade. Muito obrigado por esse presente, essa dádiva que o Senhor nos oferece de estar aqui neste lugar, para transmitir a Tua palavra, Senhor, a essas pessoas. Pai, que o Senhor venha falar com cada um que esteve aqui, que passou aqui, por entre nós. Pai, que o Senhor possa solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Sede paciente para conosco. Nos ensina a andar com retidão e temor nos seus caminhos. Nos ensina a te respeitá-lo, a te honrar como Deus, Pai. Senhor, abençoe, Senhor, Londrina. Abençoe essa feira do Cincão. A cada família, a cada pessoa, mulher, homem, jovem, criança, adolescente, que aqui está. Senhor, mediante a Tua palavra que foi anunciada, se existe alguma pessoa enferma nesta hora, que sofre, padece por uma enfermidade tal, em nome do Senhor Jesus, que este mal, ele venha sair de você nesta hora, seja queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Que o teu fogo abrasador queime este mal, Pai. Não permita, Senhor, a evolução, o desenvolvimento dessa sequela, Senhor. Este órgão que foi afetado, Pai. Pai, eu peço a restituição deste órgão com sinais e maravilhas. Senhor, mostra que o Senhor é Deus para este povo. Opera, meu Deus, em nome de Jesus. Pela fé que nós temos em Ti, Pai. É um relato bíblico, Senhor, mas nós cremos pelo poder que há na Tua palavra, que criaste os céus e a terra e tudo que há nesta vida. Senhor, abençoe a cada cristão, a cada homem e mulher que está fazendo esse trabalho, esta obra, que nós realizamos, que estão nesta mesma pegada, Pai. Abençoe a cada filho teu, Senhor, que está levando a tua palavra em ameaças, ameaça de morte, de execução nesses países fechados, meu Deus. Senhor, que o Senhor venha suprir a necessidade do teu povo, que não venha faltar a sua presença em nossos corações. Levanta, Senhor, este que caiu, este irmão que se encontra fragilizado. Recupera ele, Jesus. Agraceia ele com a tua graça e nos basta, como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Senhor, eu declaro a tua bênção para este povo que aqui está, pelos ambulantes que estão trabalhando, por todos os trabalhadores que aqui estão em seus negócios, abençoe a cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que haja pacificação, que haja paz, harmonia entre nós. Que o Senhor vai repreender todo o intento do mal, porque a tua palavra diz que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. E neste momento seja amarrado todo o intento das trevas no nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se existe algo que foi lançado sobre a sua vida, seja quebrado, isso em nome de Jesus. Toda maldição seja despedaçada, quebrada neste lugar. Toda obra seja quebrada no nome poderoso de Jesus Cristo. O Senhor tem o poder, meu Deus. Foi-lhe dado todo o poder que há nos céus e na terra, em teu nome. Aonde as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Que o seu sangue seja derramado sobre cada vida, Pai. E que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. E nós temos aqui também as Bíblias Sagradas. Você que não tem, e ouviu essa palavra, e você despertou algo em você de conhecer a Bíblia Sagrada, venha retirar sua Bíblia aqui. Mas, pregador, eu preciso, tem algum custo? Não, é gratuitamente. Mas se você tem condição, a possibilidade financeira, deixe para que o seu irmão, aquele que não tem, ele vir buscar. Não se sinta envergonhado não, querido. Não se sinta envergonhado não. Porque tem pessoas que se envergonham e deixam de conhecer a palavra de Deus. Vem aqui. Vem aqui pegar o seu material, a palavra, e Deus vai abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até mais. Tem um folheto para letra grande.
Somos cristãos.